Tutoriais Anhanguera e Itapema. Hoje vamos tratar de como montar o relatório de estágio do bacharelado de Educação Física. Esta orientação tanto vale para o estágio 1, 2 ou 3. Então, o relatório de estágio é um documento que o aluno deve elaborar no final do período de estágio, contemplando todas as atividades realizadas no campo de estágio e conforme aquilo que é estabelecido no plano de trabalho, que fica disponibilizado lá na disciplina de estágio. Deve ser postado em um único arquivo no AVA, no portal do aluno, no final do semestre. Então fique muito atento ao prazo de envio do seu relatório de estágio para não ter nenhum problema. Comece o quanto antes. E vai seguir sempre um modelo que é informado aí pelo seu tutor. E no final não podemos esquecer então da validação deste trabalho, que eu vou mostrar também como funciona. Então, para a montagem do relatório, você deve baixar o modelo, fazer um download do modelo que está lá no seu portal. Então, no estágio 1, tá? No estágio 1 ele acontece aí dependendo no quinto, sexto semestre, são 215 horas, e você faz o estágio 1, precisa ser na área do esporte. Então, o campo profissional que ofereça práticas esportivas, coletivas ou individuais com fins de esporte de formação ou comunitário, competitivos e contemple o fenômeno do esporte. Por exemplo, tanto voleibol, futebol, basquetebol, handebol, futsal, atletismo, natação, ciclismo, ginástica, judô e outros tantos possíveis. Então, a liberação do campo profissional está condicionada à contemplação do fenômeno do esporte nas atividades envolvidas. Precisa ser nessa área, tá? Então, em um clube, uma academia, né? Algo nesse sentido. Não pode ser relacionado à escola, tem que ser no campo fora de escola. O estágio 2, que acontece ali no sexto, sétimo semestre, também é de 215 horas e o tema é lazer e recreação. Então, o campo profissional que ofereça atividades lúdicas e recreativas em que se manifeste e contemple o fenômeno do lazer. Por exemplo, recreação infantil, recreação em hotéis, resorts, colônia de férias, ruas de recreios, animação sociocultural, entre outros. Então você pode trabalhar isso em associações de barcos, associações empresariais, né, em hotéis, em qualquer tipo área de eventos, né, em qualquer atividade então que tenha alguma coisa relacionada a lazer e eventos. Da mesma forma, a liberação do campo de estágio está condicionada a essa condição. E o estágio 3, que acontece lá no final, sétimo e oitavo semestres, o campo é a saúde. Então, é que oferece atividade de avaliação física, prescrição e orientação de exercícios físicos à saúde ou a prevenção de enfermidades e contempla o fenômeno de saúde. Por exemplo, clínicas médicas, clínicas multidisciplinares de saúde, unidades básicas de saúde, centros de atenção à saúde vinculados ao Sistema Único SUS, academias ao ar livre da terceira idade, academias de musculação, ginástica e outros. Da mesma forma, a liberação do campo profissional ele está relacionado, né, a contemplar esse tipo de fenômeno que você deve buscar. Então, esses são os temas do estágio 1, 2 e 3, para que você já se programe. No mais, é seguir o relatório, tá? Esse modelo está lá no portal de vocês, você vai fazer e vai manter esse modelo aí com você para todos os relatórios. Essa é a parte de introdução, né, de sumário. Então, esses são assuntos que devem ser abordados, tá? Você não é o que você imagina. Esses são os assuntos, deve manter essa estrutura. A primeira parte, então, é a introdução, uma folha só, uma página apenas, que você vai dizer sucintamente o que foi realizado, onde foi, por que foi realizado nesse local, como é que foi realizado, quando foi realizado e alguns resultados que você obteve. Tá? Então é uma folhinha só resumindo basicamente essas perguntinhas. O segundo tópico é descrição da visita a cedente. Cedente é o local que você fez o estágio. Apenas uma ou no máximo 2 páginas. Também aqui você vai colocar qual foi o motivo de ter procurado esse lugar, essa empresa, como você foi recebido, como foi a conversa com o responsável, como você apresentou as atividades a ser desenvolvidas, características da empresa, considerando os serviços ofertados e outros pontos que você achar interessante.
É um texto corrido, não tem nada aqui de referencial teórico, nada nesse sentido. O tópico 3, você vai descrever a infraestrutura. Como é que é a estrutura física, os recursos humanos, insumos, equipamentos que foram disponibilizados e outros pontos. Também nunca vai exceder a 2 páginas. No quarto ponto é a descrição da intervenção do supervisor. Então você vai colocar, né, ao longo do que você vivenciou, quais foram as estratégias utilizadas por esse supervisor de campo, as orientações que ele deu, as prescrições que ele deu, equipamentos que ele utilizou, como ele administrou o espaço e alguns outros pontos que você entender que foi. Então é uma folhinha, meia folhinha, né? Entre uma a 2, né? Não precisa passar de 2. O quinto ponto, da mesma forma, tá? Você faz uma resenha da bibliografia utilizada no estudo, no autoestudo. Então, nesse caso, você vai fazer um texto de 2 folhas, né, 2 páginas. Você vai aí, agora sim, fazer uma referência sobre aquele assunto. Se você trabalhou, por exemplo, né? Eu trabalhei voleibol, aqui eu vou fazer uma referência sobre o voleibol. Quando começou, o tipo de regra, sempre citando autores. Se eu fiz na área de recreação na hotelaria, eu vou escrever sobre recreação na hotelaria. Se eu fiz na área sobre academia, sobre exercício físico e doenças cardiovasculares, eu vou escrever um pouquinho sobre isso, sempre buscando autores, tá? Aqui você tem que citar autores, fontes bibliográficas, sempre citando a referência. O item 6, você vai descrever o processo de coparticipação na intervenção. Então você vai colocar assim, ó, a coparticipação no processo de intervenção do supervisor. Ele auxiliou o supervisor de campo, quais atividades foram delegadas, né? Como foi a sua postura, outros pontos que julgar relevante. Então é bastante pessoal de como houve essa troca, né? Essa coparticipação na intervenção do seu orientador de campo. A apresentação do plano de intervenção é o 7. Aqui você apresenta uma proposta, ou no caso você vai descrever o que você colocou como proposta, né? Apresentar a proposta de intervenção que foi aplicada com a supervisão do profissional de campo, realizar a descrição minuciosa das atividades envolvidas, junto com esse teu supervisor, né? E sempre seguir essa formatação. Também 1 ou 2 páginas. No item 8, você vai relatar como foi a participação ativa no processo de intervenção. Então você vai descrever agora sim pontos positivos, pontos negativos, perspectivas para futuras intervenções e outros pontos que julgar importante. Tá? Então, como foi esse processo? Como é que foi ter feito a intervenção? No item anterior você colocou o que foi feito. Aqui você vai colocar como é que foi isso. Então você vai descrever de forma bastante pessoal também. No item 9, é o relato dos apontamentos do supervisor de campo a respeito da intervenção. Então você vai como fosse uma entrevista, né? Você vai perguntar para ele quais são os pontos que ele observou em você, né? Como se fosse uma avaliação, tá? Então como é que foi a perspectiva, né? A leitura do supervisor em relação ao trabalho que foi feito. No item 10, é uma análise reflexiva sobre as etapas do estágio. Desenvolver um texto com base na sua experiência com a disciplina e o estágio. Dificuldades, respostas do público-alvo, aprendizado proporcionado, resultados esperados, projeções futuras, resumo de aspectos positivos e negativos de como foi desenvolver, então, este estágio. E faz a consideração final. Não vai passar de uma página, que na verdade é um resumo de tudo que tu fez até aqui, né? Vai pegar um pouquinho de cada parte, um parágrafozinho de cada parte e vai colocar aqui e fechar, tá? Daí você faz a validação do seu relatório, esse modelo está lá no portal também, precisa preencher esses dados, né, carimbar, né, tem que ser preenchido, assinado ali bem certinho, mas essa orientação também a coordenação vai lhe fornecer adequadamente, mas não pode esquecer desse material. E colocar as referências, tá? Então, se em algum momento você colocou algum conceito, né, fora aquela etapa lá do referencial, você pode colocar também, né? Você vai, por exemplo, o supervisor de campo. Então, você pode, de repente, você achou um artigo lá que fala sobre o supervisor de campo e o papel dele. Você quer citar aquela fonte, você pode fazer isso.
mas vai colocar tudo que você citou que não for seu, que não for trabalho seu, deve aparecer aqui então nas referências. Essa é a ficha de avaliação de estágio, ela precisa ser também feita e enviada, né, como a parte final, depois também do estágio, tem que ser encaminhado isso. E as atividades. Então, o seu estágio ele é dividido nessas 14 atividades. Então, é dessa forma que você vai desenvolver ali o seu estágio. Então, a carga horária é distribuída dessa forma, em termos gerais. E a ficha de acompanhamento, então, nunca esquece, fazer com bastante esmero, né, bastante cuidado, para que você possa colocar aí toda a carga horária, né? Então veja que essa ficha de acompanhamento segue as atividades que estão aqui, 1 horinha, 5, 4, 45. Então você vai colocar aqui, sempre procura fazer essa conta. Não pode passar de 6 horas por dia. Então aqui vai dar um dia, você pode fazer atividade 1 e 2 no mesmo dia, né? Porque o teu estágio não pode passar de 6 horas. Tá? Então aqui é 4 horas, vai colocar um dia só. Tá? Então tem cuidado com essa distribuição para você não ter problema. E essas são as orientações básicas para montar o seu relatório de estágio. Então leia com bastante atenção o seu manual, né? Fale com o seu tutor virtual, porque é ele que vai corrigir esse trabalho, é importante você manter esse relacionamento com ele. Se você faz no semipresencial, converse com o seu tutor, com sua tutora, e venha sempre, né, com antecedência, buscar ajuda aqui na coordenação. Aqui está o telefone da coordenação, sempre das 2 às 9 da noite, ou você pode agendar, né? Pode marcar, eu posso ir tal dia, tal hora, daí também nós já recebemos você, tá bom? Um bom estágio para todo mundo, aí fica firme e seguindo aí para a conclusão do curso. Bons estudos!